Aí, pessoal, mais um vídeo, tá certo? Tá tremendo um pouco, daqui a pouco vai parar. Então a gente vai falar aqui, comentar um pouco sobre os processos da troca de calor. Os processos de troca de calor, né, são três processos, tá certo? Três processos, onde nós temos desses três processos, o primeiro é a condução, né, depois a convecção e depois a irradiação. Então a gente vai falar primeiro do processo de condução, quando o calor se propaga, né? Aqui eu coloquei até duas vezes, né? Vou poder tirar aqui um só. Então que se propaga, acabei escrevendo duas vezes. O calor se propaga pela agitação dos átomos, tá certo? Sem que haja o transporte de matéria, Então aqui a gente tem um exemplo aqui, uma barrinha de ferro, tá? Onde tem a fogueirinha aqui, que ele está aquecendo, você percebe que aqui ele já está um pouco mais avermelhado. E nessas partes aqui a gente colocou um termômetro para visualizar o que acontece com o valor do aumento de temperatura. Então, conforme a barra ela vai se aquecendo, né, ela vai chegar até a sua mão, tá certo? Ela vai se conduzindo nessa linha reta aqui até ela chegar na sua mão. Obviamente você vai soltar a sua mão daqui, né, porque o ferro está aquecido. Então o calor está se conduzindo por meio da barra, né, conforme o aquecimento, né, muito embora a chama esteja bem longe da mão, mas ela vai aquecendo gradualmente. E vai chegar numa forma que você vai ter que lidar com esse material com uma luva, né, uma proteção, para não poder queimar a sua mão. Tá? Então isso aqui é o aspecto de condução. Tá? Então vamos continuar. A gente vai falar também do processo de convecção, tá certo? O processo de convecção seria a propagação do calor intensificada pela propagação, né, da matéria. Logo, só ocorre com fluidos, tá certo? Então, isso aqui é a convecção. Então, fluido seria, no caso, a parte líquida, né, a parte gasosa. Então, aqui a gente tem uma panela de pressão, tá certo? Que ela está no fogo, tá? E ela estando no fogo aqui, tá subindo a parte onde tem aquela saída de ar, né, da própria panela, tá? Ela está no fogo, tá? No exemplo temos uma panela aqui acima, né, com uma água, e abaixo observamos que as moléculas mais próximas aqui, ó, você observa aqui que as moléculas estão todas próximas uma da outra, tá certo? E essas moléculas que estão aqui embaixo, que elas estão mais próximas da panela, então o que acontece com elas? Elas tendem a aquecer mais, tá? Então, devido a essa parte aí, elas aquecem mais, como eu estou dizendo aqui, elas aquecem mais, e devido ao processo de condução, tá certo? Contudo, vão dilatar mais. Então, estas moléculas aqui embaixo, elas vão se tornar maiores, porque elas estão mais perto da chama, mais perto da parede, né, da panela, tá certo? Então, o que acontece? Aí aumenta o volume, né? Vai aumentar o volume dessas moléculas aqui, elas vão ficar mais inchadas, mais dilatadas, né? E temos uma ideia de densidade, tá? Então, quando elas ficam mais densas, então elas vão ficar mais leves. Então, a tendência é que estas moléculas aqui subam, tá certo? Tá certo? Para a parte de cima da panela, e que essas moléculas mais frias, elas desçam aqui da panela, elas trocam de lugar. Então isso seria caracterizado um processo de convecção, tá certo? Vamos ver aqui a página, explicar melhor. No processo de convecção, aqui a gente está representando pelas bolinhas vermelhas, elas se dilataram. Então a convecção vai fazer com que, né, essas moléculas que se dilataram fiquem mais leves, elas vão subir, né, então vai haver uma troca, tá? E as moléculas, né, azuis vão descer. Então, neste caso, percebemos a dilatação, tá certo, das moléculas de água, tá? Que tem de trocar de lugar, tá certo? Tem de trocar de lugar. Com as moléculas azuis, estabelecendo assim uma convecção, aquecendo mais rapidamente a panela, né? Esse processo vai fazer com que se aqueça mais rápido. Aqui a gente tem um outro processo, uma outra aplicação, né, de convecção,
que seria a geladeira. Então, você repara que aqui na geladeira, a gente tem a parte do congelador que está na parte de cima. O que acontece? Esse ar mais frio tende, tá, a resfriar seus pés. Então, no congelador, por que congelador na parte superior? Porque o ar mais frio descerá, né, por ser mais denso, tá? E você sente seus pés. Então, essa temperatura fria tende a descer. Bem ao contrário, né, de quando a gente tem no fogão, tá? O ar quente subirá, né, por ser menos denso, tá? Então, por ser menos denso, ele vai subir. Então, quando você abrir aqui a tampa do fogão, né, esse ar vai subir para você, tá? Ela tem que ser menos denso, tá? Existem algumas aplicações nas construções das casas, tá certo? O arquiteto pode trabalhar de forma que deixa a casa mais ventilada, tá? Aqui deu uma cortada. Deixa os cômodos mais ventilados. Então, em determinados cômodos da casa, né? Ou na regulação da temperatura, né? Na regulação da temperatura, devido ao ar mais quente se torna menos denso, ou seja, mais leve. Então ele tende a subir, tá? Que são exemplos de convecção. Subindo, né? Ele cria aqui, no caso aqui, eu estava falando sobre as regiões, né? Que existe uma regulação da temperatura na Terra também, é um outro exemplo, né? Então, por exemplo, se o ar se torna menos denso, ele fica mais leve, ele sobe e cria uma pressão e vai puxar o ar das regiões tropicais para o Equador, criando um vento e regulando a temperatura. Então, aqui eu dei dois exemplos diferentes, falando sobre a casa, né? Que o arquiteto ele pode tornar a casa mais ventilada, né? No modo de se trabalhar com a sua estrutura, né? Mexendo com a convecção, né? Tornando os cômodos da casa mais agradáveis, mais leves. E também falei sobre a temperatura da terra, a regulação, tá? Por exemplo, como é que se diz? Desculpe, nos trópicos, né? Temos o trópico de Câncer, né? No caso, o Equador, e o trópico de Capricórnio. Então, o que ocorre? Então, no Equador é mais quente. Então, que existe o quê? Né? Por ser mais quente, o ar ele se torna mais denso, menos denso, né? Ou seja, mais leve. Então, ele tende a subir. Então, ele vai subir para os trópicos. Quando ele sobe para os trópicos, né, ele cria uma pressão, tá? O ar cria uma pressão, tá certo? Que vai puxar, né, que vai fazer com que, né, sopre os ventos, né, e ele vai acabar descendo, né? Essa pressão vai descer, né, de um modo que regule a temperatura, porque ele vai descer para os trópicos para o Equador. Então essa troca, né, de ar, né, faz com que exista uma regulação das temperaturas nos trópicos, tá? Então nós temos outro exemplo também, né, no interior da Terra, onde o núcleo se aquece muito, né, e tende a ficar também mais denso, né, mais leve. Aí ele procura se resfriar, né, por uma camada mais fria, que no caso é a litosfera, onde existe água. Então essa parte mais quente vai procurar água, né, e ela tende a se escapar, né, para cima da Terra. Então aqui tem as correntes de convecção, tá certo? Que estão ocorrendo aqui na figura, tá? E ela tende a encontrar a parte mais fria, a litosfera. Caso ela não consiga ocorrer, ela tende a sair para fora, da Terra, né, como se estivesse, né, jorrando a água, né? Então, ocorrem também a formação de placas tectônicas, né, ou de terremotos, no caso, até mesmo em algumas regiões, tá? Existe essa situação, porque devido à parte da convecção, né, ela procura, né, algo para se resfriar, mas ela também com isso ela acaba mexendo nas camadas da Terra, né, no caso da placa tectônica. Vamos continuar. A gente também tem que falar do último, né, que é a irradiação, que seria a propagação do calor por meio de ondas eletromagnéticas,
que não precisam de um meio material para se propagar. Então aqui a gente tem um exemplo do Sol, que o Sol é muito maior que a Terra, tá certo? Muito maior, né? Dimensões são maiores. Aí ele o Sol irradia ondas eletromagnéticas para a Terra, tá? Se a gente for observar aqui e ver a metade aqui, a parte bate calor aqui seria o Sol e do outro lado aqui seria a noite, né? Aqui seria dia, né? E do outro lado seria a noite, tá? Que ele está irradiando ondas eletromagnéticas, tá certo? O Sol irradiando ondas em diversas direções, tá certo? Por diversas direções. Todos os materiais transmitem ondas eletromagnéticas. No caso aqui, as pessoas aqui que estão perto da figura, elas transmitem uma certa onda eletromagnética, muito embora com menor intensidade, né? Com menores intensidades, tá? A fogueira, temos a convecção, né? A convecção, então aqui o ar acaba se tornando, né, mais leve, mais denso, tá? E aqui em cima, onde estão os marshmallows, no caso aqui, como estou dando um exemplo, né, eles acabam se queimando mais rápido, porque aqui em cima se torna mais quente do que como você estivesse mais perto da fogueira, né, devido o ar, né, se tornar denso, né, mais leve, né, os marshmallows vão queimar mais rápido, né, e vai aquecer ao mesmo tempo as pessoas aqui ao redor da fogueira. Então eles vão se tornar menos densos, né, portanto mais quentes, né, em cima, tá? E em caso do aquecimento dos marshmallows, eles usam um gravetinho, tá? Você pode perceber que eles estão segurando um gravetinho, né, onde a condução é mais difícil em termos de aquecimento, ou seja, né, não vai aquecer a mão deles aqui em relação à parte do marshmallow e a fogueira, né? Então isso aqui está condensando os três exemplos, né, que seria a condução, a convecção e a irradiação, todos num exemplo só, tá certo? Então tá aí a gente mostrando, né, o que é a convecção, né, condução e irradiação para você.